Bom dia, que a graça do nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deu a sua vida por você e por mim na cruz do Calvário, para nos salvar, para nos agraciar com essa presença gloriosa do Deus Espírito Santo. Porque Jesus, ele fez uma promessa aos discípulos, quando ele, um pouco antes dele ser sacrificado na cruz do Calvário, e os discípulos ficaram tristes com ele quando ele disse a eles que era necessário que ele fosse preparar lugar para nós lá na glória e que ele voltaria para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos, sozinhos, sem ninguém. Ele disse que quando ele morresse e ressuscitasse, o Pai enviaria do seu Espírito para habitar conosco. E essa é a grande verdade. Nós temos um Deus tremendo, poderoso, que é o nosso guarda, o nosso guia, aquele que nos ensina todas as coisas, que nos dirige em tudo nas nossas vidas, que é o nosso Deus, o amado Espírito Santo, que habita em você e em mim, que habita naqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém? Esse é um novo tema hoje. Vou estar falando sobre um estudo sobre Em Cristo Somos Um. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de dar um joinha no meu canal, né? Neste canal que nós fazemos o estudo. Não deixe de compartilhar, que para mim é o mais importante, que você entre no canal, que você faça outros seguidores juntamente comigo, com você. Seja a boca de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos estudar hoje. O texto do nosso começo de estudo é Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5, que diz assim para nós: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros. Amém? Olha, fazendo esse estudo, no mundo há 7 bilhões de pessoas, mas nenhuma delas é como você e como eu. Nós nascemos em lugares diferentes, em contextos sociais diferentes, temos dons, capacitações, características físicas e personalidades diferentes, mas temos em nós a mesma essência, o Espírito Santo, que nos mantém conectados com o nosso Deus, o Pai, o Criador. O nosso DNA é espiritual. Nós somos cidadãos dos céus e irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Coisa linda, maravilhosa, não é verdade? É o que eu falei dando a introdução desse estudo. Sabe o que isso significa? O que nós temos em comum é maior do que qualquer diferença que nós possamos ter entre nós. Em Atos 2, 42 a 44, a palavra diz assim para nós: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ai, me desculpem. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se tem uma frase, né, que diz assim, que se a união faz a força, a divisão, o que ela faz? O que ela faz? Qual é o resultado? É a ruína. Ai, irmãos, me perdoem, mas eu não vou poder parar. E o que Jesus Cristo nos alertou em Mateus 12, 25? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.
Nunca poderemos ignorar, irmãos, os desígnios de Satanás, que é roubar, matar e destruir relacionamentos, propósitos, projetos e o futuro. Toda a origem da divisão está em Satanás, que se rebelou contra Deus, e ele arrastou com ele um terço dos anjos dos céus. Mas Cristo veio para inaugurar o ministério da reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E eu quero falar aqui com vocês de algumas maneiras, de algumas atitudes, como você e eu vencermos esse espírito de divisão ou com divisão. A primeira maneira de você vencer é comunicação. Em Tiago, capítulo 1, verso 9, diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quantas confusões acontecem justamente pela falta de comunicação ou pela má comunicação. Vamos falar assim, olha, de repente você fala uma coisa para o seu marido e ele entende outra. Você dá uma sugestão para os seus filhos e eles já se sentem cobrados, julgados, ofendidos. Você expressa a sua opinião para o seu chefe e ele se sente afrontado. Eu faço uma pergunta para vocês: por que isso ocorre? Porque, amados, você e eu ainda não conseguimos identificar qual é a linguagem que o outro compreende. E comunicar-se não é só se expressar, é também averiguar se o outro, entendeu o que você falou. Guarde essas duas coisas. Saber se comunicar é saber a hora de falar, o que falar e como falar. E principalmente saber escutar. Tudo deve ser comunicado, pois nem sempre o que é óbvio para você é óbvio para os outros. Amém? Guarde esses dois ensinamentos. E eu quero parar aqui, porque nós vamos dar continuidade. Esse estudo é mais extenso. Mas a primeira maneira de você vencer todo espírito de divisão a primeira maneira é se comunicando e entendendo que eu e você precisamos nos comunicar bem na nossa maneira de falar, na hora que devemos falar e principalmente sabermos escutar. Tudo deve ser comunicado. Sabe por quê, irmãos? Porque é óbvio que a pessoa que te ouve, ela talvez não entenda, não consegue identificar qual é a sua linguagem. E também, eu e você podemos, de acordo com a palavra de Deus, sabermos e aprendermos a ouvir, a entender o nosso próximo com o mesmo amor que Jesus nos entende quando nós vamos a Ele em oração. Ele nos ouve e acata aquilo que nós colocamos diante dele e cheio de amor e cheio de ternura, de cuidado, cuida de você e de mim. Em nome de Jesus, que esse estudo possa trazer para você, assim, conhecimento daquilo que a palavra de Deus fala para nós. E você não se esqueça que somos um em Cristo Jesus, na pessoa
do Espírito Santo de Deus, que você possa ter uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus, e que você guarde no seu coração a palavra de Deus, que nós temos em comum uma diferença muito grande, e Jesus está no seu coração e no meu coração, na pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.